Eu sinto que assim, graças a Deus, na minha vida, eu acho que, longe de ser um privilégio, mas eu acho que eu tenho uma vida relativamente boa, sabe? Para um lugar que a gente vive, digo aspecto de Brasil. E às vezes eu sinto que talvez eu tenha um débito, sabe? Com a vida, assim, de modo geral. Então, ir para o Projeto Rondon é uma maneira de eu poder retribuir tudo aquilo que eu tenho, sabe? E ajudar pessoas que eu sequer conheço, que sequer talvez vão se lembrar de mim depois que eu sair de lá, ou até mesmo agora, eu estou falando aqui, eu lembro de todos eles, mas eles talvez nem se lembram de mim. Então, acho que o que me motivou aí para o projeto é isso, é transformar a vida de alguém e ao mesmo tempo que transforma a minha. Acho que talvez não é nem algo tão instantâneo, de momento. Talvez alguma oficina que eu fiz lá, alguma palavra que eu disse para alguém, sabe, vai continuar e lá no final, realmente isso vai ter uma diferença, uma contribuição. Então acho que o motivo principal é esse. Eu ainda sinto que eu tenho esse débito, eu ainda sinto que eu tenho que fazer muita coisa ainda, para muita gente. Então acho que o que me motivou, basicamente, assim, é isso. Então, para ser sincero, até o último momento de ir, eu ainda estava numa incerteza, sabe? Será que eu realmente vou fazer a diferença lá? É Ouro Fino, são os meus, sabe? E numa das palestras, antes de ingressar, uma apresentação que a gente teve antes de ingressar ao Rondon, um dos palestrantes disse uma frase baseada até no próprio Rondon, que ele dizia que Rondon fazia diferença no meio dos seus semelhantes. Eu entendi aquilo como se fosse para mim, sabe? Porque eu estava nessa incerteza se realmente eu ia ajudar de fato no meio dos meus semelhantes. E aí eu pensei, se eu não mudar, se eu não conseguir fazer a diferença nem entre os meus semelhantes, assim, no meu quintal, eu vou mudar onde, sabe? Mas vá por si, sabe? Vá porque entenda que não é fácil. E vá por si, sabe? Porque acho que tem que ir. Não vá para mostrar para alguém que está indo, não vá por ego. Hoje em dia a gente vive nesse meio tão cheio de rede social, não vá para tirar fotinha e ficar postando. Vá para aproveitar, vá para fazer a diferença mesmo. Acho que deixa o ego de lado, se isola no Rondon e faz o que tem que fazer. Porque acho que vale muito a pena, é transformador. Se você entende o quão grande é o projeto e a tua missão dentro do projeto, por menor que seja, vá. Eu digo para ir. Eu acho que transforma, né? A gente acaba saindo, espero que todo mundo saia uma pessoa melhor do que quando chegou até o projeto. Acho que o que melhora para mim é a minha visão de mundo, sabe? Minha percepção assim, de como as coisas são. Porque, como eu te falei, acho que as oficinas, você pensar que o Rondon é só oficina é um pensamento muito pequeno e muito fechado, vai muito além. Até mesmo dentro de uma oficina específica, o que pode te tocar é algo completamente afora da oficina. É algo que você vê, que você ouviu, que tu disse. Então, acho que o que o Rondon me trouxe é ser uma pessoa melhor mesmo. Como é uma comunidade perto, a gente sempre pensa, Rondon, depois veio os comentários, né? É gostoso ir para fora, quando vai para o Amazonas ou outro lugar. Mas não, eu acho que ter atuado aqui perto, saber do que a população estava precisando e ajudar de alguma maneira, que seja uma pessoa, foi muito importante. Eu gostei bastante, a população acolheu a gente muito bem e apesar de... Não, a gente pensava, vai ser muitas pessoas que a gente vai conseguir estar abordando, mas mesmo quando foi oficinas que não eram muitas pessoas, foi muito gratificante, porque eles eram atenciosos, eles perguntavam, eles queriam saber o que era o projeto, quem passava na rua queria saber como que funciona o projeto, o que vocês estão fazendo aqui, e foi uma troca bem gostosa. Teve sim. A gente foi para uma oficina de horta comunitária que foi feita num asilo. E lá eu me emocionei muito porque eu lembrei da minha avó. E assim, ver os idosos interagindo com os alunos, o interesse deles de participar, de ser alguma coisa diferente para eles, nossa, me emocionou muito. O carinho que eles tiveram por todos foi muito marcante para mim, de primeira empatia. Porque o projeto, ele é a maior sala de aula que a gente tem lá fora, atuando com a população. Então, eu acho que foi
foi esse aprendizado de ter empatia, porque a gente muitas das vezes pensa, eu vou levar conhecimento, eu vou levar uma bagagem enorme para eles, oferecer muita... E não, a gente aprende com eles. A gente chega lá e a gente vê que é muito além, sabe? A gente traz uma bagagem muito grande e é muito gratificante. É uma lição de vida e cidadania mesmo, assim, poder ofertar e em troca receber muito mais, sabe? Desde a graduação eu queria ir pelo Projeto Rondon, porque é histórico, eu já sabia da história, já sabia sobre o Rondon, meu avô era militar, minha mãe queria participar também do Rondon. Então é algo que a gente sempre ouviu falar. Então sempre ficou algo assim, fazer algo pelo próximo, ir para ajudar, fazer algo em prol do outro, em prol da sociedade. Então quando eu estava na graduação, saiu a inscrição, só que a gente não foi selecionado, a universidade com o projeto dela, então não deu para participar. E quando foi selecionado o projeto, eu era último semestre. Daí não daria para eu ir, só se eu reprovasse nas matérias, ficasse um ano a mais na faculdade. Eu pensei comigo, eu já tinha passado no mestrado, que eu já tinha entrado num processo seletivo, e eu sempre quis seguir carreira acadêmica. Daí eu descobri que o Rondon dava para ir como professor também. Então, desde que eu foquei na minha vida de carreira acadêmica, eu falei, eu quero mandar um projeto e quero participar do Rondon. Se eu não fui na graduação, de alguma forma eu quero ir. E que nem várias pessoas falaram, até o próprio Fernando, é um débito que eu tenho. Principalmente porque eu fui bolsista. Eu fui bolsista de mestrado, eu fui bolsista de doutorado. Então, para mim, o débito é muito maior com o governo e com a sociedade. Porque com o dinheiro de imposto, tudo bem que eu pago, mas todo mundo paga, quando você está numa universidade pública, esse dinheiro do imposto vem para você quando você assina a sua bolsa, para você estar trabalhando para o governo, realizando pesquisa. Então, por que eu realizo pesquisa para deixar engavetado? Ou para gerar royalties somente? Por que eu não realizo a pesquisa para colocar a pesquisa em prática? Então, isso foi a minha missão. Quando eu saí, virar professora, o mínimo que eu tenho que fazer em agradecimento a tudo que eu recebi é colocar em prática o que eu sei. Não necessariamente ensinar na docência é também a minha missão, porque é colocar em prática o que eu aprendi e passar para alguém. Mas deixar algo também que frutifique no município. Porque o meu aluno, ele vai ouvir eu falar e vai entender do jeito que ele quer e vai multiplicar aquilo. Mas você ir para o município e deixar algo ali construído e você vê a construção e você fala assim, poxa, é isso, ficou, e alguém vai cuidar daquilo, nossa, é muito melhor. Então, assim, para mim, que eu brinco, é a realização e a concretização de algo que eu me preparei por anos. Então eu falo, tá ali, agora ficou pronto. Daí eu me realizo, daí eu falo, pronto, deixei, vai ficar, é algo de legado para aquele município. Não precisa ser legado para mim, tem que ser legado para a população. Todas as experiências que eu fui, eu não tenho nada a reclamar da população. São pessoas que vêm, participam, curiosas, e eu digo que a primeira operação foi a operação que me fez apaixonar, principalmente por causa disso. Tudo que eu tinha de dúvida, será que a gente vai ser visto com dúvidas? E de tipo assim, poxa, estão aqui, tantas pessoas a mais? Não, não é. É só curiosidade mesmo, para saber mais do projeto, porque muitas vezes ninguém nunca ouviu falar. Então, a gente também tem que abaixar a nossa guarda, porque até a gente vai com preconceito e guardas levantadas às vezes. Então, a gente rondonista tem que lembrar disso, a gente também tem que baixar a nossa guarda. A gente aprende que muitas vezes soluções simples é que vão ser melhores do que soluções complexas, dependendo da situação. Então, acho que é essa que é a importância, é tirar o aluno da realidade dele, levar o aluno para uma outra realidade, para ele aprender diversas formas de atitude profissional e de pensamento rápido para resolver problemas. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas.